Olá você, bem-vindo ao episódio 7 dos nossos bate-papos sobre economia. Aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira simples e com vários exemplos práticos. Fechamos com esse episódio os últimos fatores que afetam a demanda. Qual é mesmo o perfume de sua preferência? Se você está gostando de acompanhar as nossas conversas, então não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Meu nome é Luiz Azevedo e muito bem-vindo. Dos fatores que influenciam a demanda, já falamos do preço dos bens, da renda e dos bens relacionados. Vamos então agora às expectativas. Expectativas. Um exemplo bem prático é na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. É só cair o primeiro pingo de chuva para aparecer como um passe de mágica vários camelôs oferecendo capas de plásticos e guarda-chuvas. Então, o clima é um grande fator de expectativas, desde o simples guarda-chuva na Paulista, passando pelos alertas de furacões na Flórida, que geram uma super demanda por itens como água mineral, comida, combustíveis e baterias. Ou pelas possibilidades de geadas nos laranjais da Flórida, que aumentam o preço do suco concentrado de laranja brasileiro para exportação. Ou ainda pela possibilidade de quebras de safras de milho no Corn Belt nos Estados Unidos, que afetam os preços internacionais de commodities e das cadeias de produções inteiras, tipo alimentos processados, frangos, né, que a gente diz que é o milho em duas patas, e os suínos, que a gente diz que é o milho em quatro patas. E fazem com que empresas como a BR Foods, das marcas de Sadia Perdigão, tenham que ter contratos milionários de seguros para garantir os custos de produção e assim cumprir os seus contratos de exportação. Outro exemplo simples é, por exemplo, o anúncio de um próximo leilão de veículos numa pequena cidade. O que você acha que deve ocorrer com a demanda por veículos usados antes desse leilão? Você deve ter acertado a resposta de primeira. Entre o anúncio e a realização do leilão, provavelmente a demanda por autos usados irá diminuir na cidade, devido à expectativa de se obter melhor compra, né, qualidade e preço. Você quer mais exemplos de influência de expectativa? A possibilidade de escassez. Por exemplo, no caso do cacau, né, as indústrias de chocolate fazem estoques e antecipam os seus contratos de compra para garantir as vendas da Páscoa. Outro exemplo prático do fator expectativa na demanda foi a triste história recente da hiperinflação no Brasil na década de 80. A expectativa de aumento de preços devido à inflação, ou colocando corretamente pelo ponto de vista econômico, a expectativa de perda de poder de compra da moeda fazia com que as pessoas, na época, corressem para o supermercado no dia em que recebiam seu salário. O gráfico ao lado é apavorante. Ele mostra para as novas gerações que não têm a mínima ideia do que foi viver numa situação dessas, o que foi a inflação durante o governo Sarney, que chegava aos absurdos 80% de inflação ao mês. Para entender o que significa isso, é assim, imagina, você recebia uma nota de R$ 100 no dia 1º do mês. E com isso, com esse dinheiro, você podia comprar 5 camisas na loja. Se você deixasse essa nota na sua carteira, no dia 30 do mesmo mês, você só conseguia comprar uma camisa. Isto é, sua nota de R$ 100 só valia R$ 20. Em 1989, a inflação atingiu 1.800% ao ano. Difícil até de imaginar para quem vive agora com uma inflação de 4 a 6% ao ano. No episódio sobre moeda, nós iremos conversar em mais detalhes sobre esse fenômeno macroeconômico que é a inflação. O quinto fator que influencia a demanda é a preferência. Vamos então conversar sobre as preferências. Preferências são questões de foro individual. Os economistas não discutem sobre isso. E aí você, o que prefere? Coca-Cola ou Pepsi? Como diz o ditado, gosto não se discute, se deplora.
Preferência, na realidade, é o que cada indivíduo valoriza, o que tem mais valor para ele. Vejamos, por exemplo, as trocas voluntárias. Dois meninos, João e José, decidem trocar entre si uma pipa, também chamada de papagaio ou arraia, depende da região do Brasil, por um time de futebol de botão. Então, João valoriza mais a pipa e dá em troca o seu time de botão para José. Outro exemplo: dois torcedores decidem trocar entre si uma camisa do Flamengo autografada pelo craque Zico por uma camisa da seleção autografada pelo Romário, mais 15 mil reais. Quer saber a verdade? Se eu fosse dono da camisa autografada pelo Zico, eu exigia mais 50 mil reais nessa troca. É tudo uma questão de valor, né? É com o objetivo de mudar as preferências dos indivíduos que as empresas investem fortunas em campanhas publicitárias. Vejamos no próximo slide um vídeo com esse exemplo entre a Apple e a Android. Finalmente, chegamos ao fator número 6, número de compradores. Vamos conversar a respeito. Esse fator, como dizemos, é autoexplicativo. Se aumenta o número de compradores, aumenta a quantidade demandada. Se diminui o número de compradores, diminui a quantidade demandada. No slide da foto, o início das vendas do iPhone X, o iPhone 10. O número de compradores de smartphones da Apple não para de crescer ano a ano. Em contrapartida, o BlackBerry, que era o smartphone ícone do mundo corporativo 10 anos atrás, foi perdendo compradores e desapareceu em 2015, 2016. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, vamos falar da outra face da moeda, que é a oferta, e dos fatores que influenciam o lado dos vendedores. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.